Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Conhecimento Útil. Aqui você tem evolução e não apenas distração. Nós vamos a mais um capítulo baseado no livro Coragem para Ser Feliz. É um livro de autoajuda que já salvou milhares de casais. Vamos abordar o tema Por que inventou-se, entre aspas, o casamento? Tudo obedece a uma programação dos arcanjos superiores, logicamente comandados por um ser maior. No caso do nosso planeta, Jesus Cristo, com certeza. Então, depois de milhares de anos nas cavernas, o homem vivendo em grupos de homens para caçar e as mulheres ficando junto com as outras fêmeas e as crianças, passou-se a se juntar casais e o homem começou a ter discernimento sobre a questão de família. E por que isso aconteceu? Porque naquela relação antiga de machos e fêmeas, pura e simplesmente, por uma necessidade de perpetuação da espécie, não havia um desenvolvimento de sentimentos. O homem evoluiu, depois de milhões de anos, evoluiu, e começou a se interessar em ficar com uma pessoa mais vezes, uma mulher, ou algumas mulheres no início, porque sobravam mulheres e faltavam homens. Com o tempo, com a vinda da evolução assim maior, vindo seres do espaço, os capelinos, por exemplo, então começou a se formar as religiões, porque o pastoreio e o criar os animais, o homem não precisava mais caçar, então ele não morria tanto e ficava igual ao número mais ou menos de homens e mulheres, sempre um pouco mais de mulheres, porque o homem morre mais, o homem é movido a adrenalina, né? Então ele morre, e as mulheres então sobrevivem mais. Mas assim, na média, era para ter cada homem uma mulher. Então a religião estipulou isso daí, mas tudo com um propósito. Ficando com uma pessoa, ficando com uma mulher, o prazer do próprio sexo passou a fazer com que o homem, né, os homens e as mulheres, passassem a ter um sentimento mais aproximado do amor um pelo outro. Então o homem não alimentava só a mulher para ter sexo, mas assim, a convivência passou a ser prazerosa. Passou a haver então famílias em cabanas, depois em casas com o tempo, né, casas feitas de pedra, mas tudo foi programado para que o homem convivesse com uma mulher, e aí existe uma troca de energia. O homem passa uma energia, o homem é yang, é positivo, ele passa uma energia para a mulher é receptiva, ela absorve essa energia. Então, nessa troca de energia, onde o homem passa, a mulher passa também, mas ela passa menos. Nessa troca de energia, começou a haver o desenvolvimento de um corpo mental, onde homem e mulher se juntam, e na Bíblia diz que o homem não separe aquilo que Deus juntou. Deus juntou, ou seja, ele instituiu a família, instituiu o casamento, para que houvesse essa troca de energia, e essa troca de energia foi formando uma aura comum, a ponto de, com o tempo, o homem sentir o que a mulher sente e vice-versa. Então, normalmente, um relacionamento, até 2 anos, se existe uma separação, esse corpo mental não se formou devidamente. Entre 2 e 7 anos, a troca de energia entre o casal vai fazendo com que essas emissões de energia vão se tornando como se fossem laços. Um vai se unindo ao outro e vai criando uma estrutura que, após 7 anos, se o casal separa, mas houve assim um bom período de relacionamento positivo, de energias positivas, de alegria, de prazer, de amor, se por alguma razão separam, eles continuam presos pelo laço de energia, presos pela aura. E isso é que faz com que, mesmo afastados, ambos continuam casados, porque já se formou um corpo que é aquilo que o Deus uniu, que o homem não separe, porque não adianta. Um fica sentindo o que o outro sente. Nesse meio,
os filhos, eles recebem também uma energia do casal, sendo que, como o homem é positivo, energia yang, a mulher yin, negativa, a tendência é o filho, menino, procurar mais o corpo da mãe. Aquilo que Freud não soube explicar, porque Freud não tinha nenhuma sensibilidade, né? Ele era muito 2 e 2 são 4, e Jung já era mais evoluído, tinha uma sensibilidade. Então, Freud descreve como complexo de Édipo a atração do menino pela mãe. Freud não entendia nada de energia. Na verdade, assim, a energia da mãe sendo negativa e a do menino positiva, então é mais prazeroso o corpo da mãe. Isso não tem nada a ver com sexualidade. Por outro lado, a menina, ela busca o corpo do pai e ela recebe uma energia. E olha que interessante. Pai e mãe, mesmo inconscientemente, alimentam os filhos com essa energia. Então é importante, por exemplo, o pai cuidar da menina, ajudá-la a dar banho, ensinar a andar de bicicleta, ensinar a nadar. Esse contato físico, dar um colo, faz com que a menina cresça saudável. O colo da mãe para um menino faz com que ele cresça saudável também. Então não há falta de energia. Então, quando chegam à fase adulta, 14, 15, 16 anos, se esse menino e essa menina têm uma família estruturada, pai e mãe permanecem juntos, por exemplo, eles não têm nenhuma carência, porque eles estão abastecidos de energia, estão em equilíbrio. Então o menino vai procurar uma menina da idade dele, uma mocinha, tudo, vai se relacionar e vai casar sem problema. A menina também vai procurar um rapaz da idade dela, um pouquinho mais velho, pouca coisa, mas vai se casar e vai ter uma vida estável. O problema é que hoje mais de 50% dos casais estão separando. Por quê? Existe uma rotina que entra e a mulher, com o tempo, o corpo vai ficando já um pouco diferente, muita mulher relaxa de fato, e o homem, ele se interessa por aquilo que ele vê. Coincidentemente, a secretária, amigas, tal de trabalho, começam a se insinuar para o homem, então ele busca e acaba, então, trocando energias com essa outra pessoa, achando que ele está amando e abandona a mulher. Na verdade, é o quê? É uma paixão. E se a mulher trabalhar fora, às vezes acontece isso também. O homem pouco romântico, aquele camarada que chega em casa, fica lá com um copo de cerveja, vendo televisão, vendo futebol, não liga mais para a mulher, não elogia, e ela se sente assim não amada. E aparece alguém, começa então a galantear, tem sempre um galante, né? Um geminiano, por exemplo, que começa a envolver a mulher, então ela se deixa às vezes seduzir pelo romantismo. Os homens românticos levam vantagem. Camarada aí com o bigode cheio de farofa, copo de cerveja na mão, aquele bafo de cerveja, ele não é um camarada atraente para a mulher. Então, esse desgaste faz com que o homem procure alguma coisa fora, porque a mulher começa a se afastar, e a mulher, às vezes, se deixa levar por um relacionamento. Independente de quem motivou a separação, filho e filhas não vão ter mais a energia do pai, que normalmente os filhos ficam com a mãe. Então, o que acontece? O menino ainda não é adulto, 10, 12, 14 anos, ele não tem aquela referência do pai, então ele fica revoltado, que falta a energia, falta o amor, falta a proteção do pai. Ele pode desenvolver, inclusive, doenças respiratórias. E ele quer ser o hominho da casa. Primeira coisa que vai acontecer, ele vai ter um tremendo ciúme da mãe, que a mãe é o primeiro amor do filho. E qualquer tentativa dela arrumar uma outra pessoa, e às vezes ela consegue um mais jovem, vai ser insuportável para esse rapaz. Invariavelmente, esse rapaz vai usar piercing, vai fazer tatuagens, ele vai se ferir, vai se machucar, para tentar machucar a mãe e o pai. Tipo assim, tá vendo, pai? Você saiu, eu faço agora o que eu quero, eu faço besteira porque você está fazendo falta. E para agredir a mãe, ele não pode bater na mãe, porque a mãe tomou uma decisão. O filho nunca vai entender porque os pais separaram, porque eles não têm o sentimento dos pais, e vão tentar agredir de alguma forma. Então, eles se autoagridem para machucar o pai e a mãe. Então, o menino vai ficar infernizando a mãe e vai usar droga, fazer besteira, para dar a entender para o pai, falar, se abandonou a família, olha o que eu estou fazendo. Ou seja,
eu tenho agora o direito de fazer uma besteira, para você ver que você está fazendo falta. No fim, ele gostaria do pai de volta e vai tentar fazer com que o pai volte. Só que dificilmente isso acontece na prática. E a menina não teve a energia do pai, ela se desenvolve e ela sente falta da energia paterna. Então, quando ela vê um rapaz da mesma idade dela, ela acha que ele é criança. Aí aparece, ela tem 14, 12, 13, 14 anos, aparece sempre um marmanjo, um malandro, casado ou não, 30, 28, 30, 30 e poucos anos, e começa a assediar a menina. Se existe um abraço, ela sente aquela energia do homem adulto, que faz lembrar um pouco do pai. Então, normalmente, ela vai se interessar, e aí, se ela casar com esse camarada, vai haver uma diferença grande de idade, mas ela vai estar mais equilíbrio. Se ela casa com alguém da idade dela, ela vai achar que o camarada é sempre moleque, sempre criança. Ou seja, quando existe a separação do casal, independente da razão, normalmente é uma paixão, né, por uma outra pessoa, principalmente do homem, e essa paixão leva à separação, está comprometida a saúde física e emocional dos filhos. Isso é algo para se pensar antes de buscar uma separação. Olá, meus amigos. Esse é o livro Coragem para Ser Feliz. Esse livro traz um conhecimento desde os homens das cavernas, como é que eles foram feitos, Adães e as Evas, e como é que foram programados o emocional deles, e como é que esse emocional está presente hoje nas brigas e discussões. Homem e mulher foram programados de maneira completamente diferentes, só que eles não sabem disso, então um fica esperando que o outro seja igual a ele, e isso nunca vai acontecer. 95% das brigas e separações é em função do desconhecimento do que está escrito nesse livro, que descreve a natureza do homem e da mulher, por que são diferentes, como que o homem pensa, o que é que a mulher sente. Então é importante um saber como realmente é o outro para saber lidar. Então é um livro que já salvou centenas e centenas de casamentos, porque quando você compreende a pessoa, você sabe lidar com ela. Enquanto você não compreende, enquanto você não sabe, você sofre por isso. É um livro que te ensina a se relacionar com as pessoas, a desenvolver a sua mente, a tua sensibilidade, que o coragem é coragem, é olhar com o coração, é sentir, porque todas as soluções para a sua vida, elas vêm do teu coração, da tua alma, que tem uma sabedoria. Então você vai tomando conhecimento disso e vai passando a usar a tua alma, a tua inteligência, para resolver todos os problemas que você pediu para a sua evolução. Então, se você conhece alguém que tem muito problema, que a vida não vai para frente, não vai, não vai, não vai, dê esse livro de presente. Esse livro ajuda demais para você compreender seus filhos, saber lidar com eles, saber aconselhar as pessoas. Você passa a ter um entendimento que pouquíssimas pessoas têm. Então, você pode aconselhar. Então, você conhece alguém que tem muito problema, que não consegue resolver a vida, que é muito infeliz, dê esse livro de presente e a pessoa muda completamente. Então, essa pessoa pode ser você. Eu faço uma aposta. Se você ler e não for útil o livro, eu devolvo o dinheiro para você. Palavra. Então, coragem para ser feliz. Tenha coragem de dar o primeiro passo. Se dê de presente esse livro e depois presenteie as pessoas. Você não faz ideia do bem que você vai estar fazendo para você e para os amigos, para os parentes, etc.